Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de transistores. Hoje nós vamos continuar a aula anterior. Deixei para a gente calcular o caso onde o resistor de base é de 10 kΩ. Então assista aí as aulas anteriores para entrar aqui dentro do contexto da nossa aula. E aí, como eu disse, é um caso especial que você não pode fazer assim no modo automático, como vínhamos fazendo aqui, sem analisar, sem entender o que está acontecendo, porque aí você vai obter resultados absurdos. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, eu disse aqui, no último caso, que o resistor de base é de 10K. Muito bem, analisando aqui a malha da base, eu sei que eu tenho aqui 14 volts, que estão entre 10 kΩ, e o VBE. Como o VBE é 0,7, sobra então 13,3 no resistor de base. Uma vez então que eu tenho a tensão, também tenho a resistência, calculo a corrente por lei de Ohm. Então, a corrente vai ser a tensão no resistor dividido pela resistência, o que vai dar aqui uma corrente de 1,33 mA. Uma corrente de base na casa de miliamperes, geralmente é muito alta já, né? Já dá a entender aí que ou o transistor está saturado, ou o ganho é muito baixo, ou de repente o resistor do coletor tem um valor também muito baixo. E eu trouxe aqui a minha folhinha novamente para não me perder nos cálculos. Corrente de base 1,33 mA. Corrente de coletor, teoricamente é 100 vezes mais, né? Beta é 100, então vai dar aqui a corrente de base, que é 1,33 mA vezes 100, o que vai dar 133 mA na corrente de coletor. Então vai descer aqui 133 mA. Legal. Tensão no resistor do coletor. Bom, se a corrente aqui é 133 mA, eu sei a corrente, eu sei a resistência, por lei de Ohm, então, calculo a tensão. Então, a tensão vai ser a corrente vezes a resistência, 133 mA, vezes a resistência, que é 350 ohms, o que vai dar, segundo os meus cálculos, 46,55 volts em cima do resistor do coletor. Será que está certo isso? 46 volts em cima desse resistor? Espera aí, eu estou alimentando o circuito com 14 volts. Minha fonte é de 14 volts, nada mais do que isso. E está dando 46 volts lá? É possível isso? Claro que não, pessoal. Não tem como eu ter uma tensão no resistor de coletor maior do que a tensão de alimentação. Isso é impossível, né? Viola a segunda lei de Kirchhoff. Eu costumo brincar com os alunos que o Kirchhoff se revira no túmulo a hora que o aluno vem, calcula isso e acha que está correto. Não está, né? Se a minha fonte é de 14 volts e eu não tenho nenhuma outra fonte, nada além disso, não tem como eu ter 46 volts aqui no circuito normal, né? A não ser que seja um circuito, um booster de tensão, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora, né? Então isso aqui, quando eu tenho no resistor do coletor uma tensão maior do que a tensão de alimentação do circuito todo, é porque tem alguma coisa errada. O que está errado? A gente errou nos cálculos? Não, os cálculos estão corretos. A questão está sendo o seguinte, lembra que a gente está aumentando a corrente de base cada vez mais? E lembra que vai chegar uma hora em que, mesmo se eu aumentar a corrente de base, continuar aumentando mais e mais a corrente de base, a corrente de coletor para de aumentar, que é a saturação. Nós já mostramos isso na prática, inclusive. Assista às aulas anteriores do curso, caso não tenha feito, para entender tudo que a gente está falando aqui. O curso é toda uma sequência e espera-se que vocês acompanhem desde a primeira aula até aqui para entender todo o contexto do curso. Mas retomando aqui, né? Lembra que vai chegando uma hora que a gente vai aumentando a corrente de base e chega uma hora que a corrente coletor não aumenta mais. Então foca nesse momento em que chegou a hora em que a gente aumenta a corrente de base e a corrente de coletor não consegue subir mais porque o transistor já saturou. É isso que aconteceu.
Olha só, a corrente de base foi para 1,33 mA. Provavelmente o transistor já saturou muito antes disso. E quando o transistor está saturado, a gente não pode mais considerar que o ganho dele é 100. Porque uma vez que ele atingiu o limite dele, por mais que eu vá aumentando a corrente de base, a corrente de coletor para de aumentar. E se a corrente de coletor para de aumentar, mesmo eu aumentando mais e mais a corrente de base, quer dizer que o beta já não vale mais 100. Isso nós demonstramos inclusive na prática. Então o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com a tensão no resistor do coletor maior do que a tensão de alimentação? Bom, primeira coisa que eu sei, o transistor está saturado. Essa informação aqui, o cálculo dar esse valor absurdo, é o que eu preciso para saber que ele está saturado. Sempre que isso acontecer, ele está saturado. Então, se o transistor está saturado, qual que é o valor real que eu tenho na tensão do resistor do coletor? O valor real quando ele está saturado. É a tensão da fonte. Se ele está saturado, eu vou ter o máximo de tensão possível aqui, que não é 46. O máximo que eu posso ter aqui é 14. Então, na realidade, vou até apagar aqui. Na realidade, então, isso aqui mostra para mim que o transistor, nosso BJT, está saturado e o valor real de VRC é igual a 14 volts. Esse valor aqui está errado. Então, o que eu tenho aqui é 14 volts. E a gente, consequentemente, não tem como ter 133 mA aqui, né? A gente vai ter que voltar, então, e calcular a corrente de coletor real. Então, a corrente de coletor que nós calculamos aqui, ela está errada. O ganho não está mais em 100. Como a gente viu, a corrente de coletor, chega uma hora que ela para de subir. Então, provavelmente não, né? É um fato isso, né, que eu estou falando. Não é 133 mA mais. E o ganho também já não está mais em 100. Porque a corrente de base continuou subindo e a do coletor parou. Então o ganho está menor que 100 com certeza. Então o VRC real deu 14 volts. E o IC real, que é a corrente de coletor real, vamos chamar aqui de IC real, né? É o quê? É o IC de saturação. É o nosso IC SAT que eu comentei anteriormente, que é a corrente de coletor quando o transistor está saturado. Então apaga esse 133 mA aqui. Quando o transistor está saturado, ele é uma chave fechada. Então, consequentemente, eu tenho 0 volts aqui no transistor, 14 aqui no VRC. Logo, a corrente aqui é dada pela lei de Ohm. Tensão no resistor é 14 volts, resistência 350 ohms. A nossa corrente de coletor real vai ser 40 miliamperes, que é a corrente máxima que eu posso ter ali no resistor do coletor e no coletor do transistor. A gente já tinha calculado antes, né, o IC SAT. Tanto é que a gente já traçou ele aqui na parte de cima do gráfico. Isso quer dizer que já dava para a gente saber antes que esse IC aqui de 133 miliamperes que a gente calculou agora, que ele está além da saturação, quer dizer, ele é impossível, né? A saturação é quando o transistor conduz o máximo possível, e o máximo possível é 40 miliamperes. Se o meu IC deu maior do que o IC de saturação, eu já sei que o transistor está saturado e, consequentemente, o IC real, a corrente de coletor real que eu tenho ali naquele circuito, é o IC SAT, é o 40 miliamperes. Nunca vou conseguir ter ali uma corrente maior do que 40 miliamperes nesse circuito. Então, para o resistor de base de 10 kΩ, o ponto de operação está aqui na saturação. E como espero que tenha ficado claro, mesmo se eu diminuir o resistor de base para baixo de 10K, fazendo com que a corrente de base aumente cada vez mais, esse aumento da corrente de base não vai surtir efeito nenhum aqui no coletor, porque o transistor já está saturado, não vai mudar em nada os valores aqui reais que nós calculamos, não vai conseguir conduzir mais aqui na malha do coletor e o ponto de operação vai ficar aqui mesmo. Eu não tenho como ir além do ponto de saturação, já está no limite.
Por fim, faltou a gente ver o valor do VCE, a tensão que fica aqui entre os terminais do coletor e emissor do transistor, que obviamente você já deve saber, espero que saiba, é zero, já que eu tenho 14 volts, ou seja, toda a tensão está no resistor do coletor, não sobra nada para o transistor está funcionando como uma chave fechada, está em saturação. Então o VCE é 0 volts e aqui o transistor está operando nesse ponto aqui, na extrema saturação, ok? Só uma coisa aqui antes da gente finalizar, que é o seguinte, né? Aqui o ponto de saturação ele está aqui em cima, mas na realidade a gente vê que ele tem que estar aqui, ó, em cima dessa corrente de base aqui e não aqui. Por quê? O transistor real, diferente do ideal, né? No transistor real ele nunca consegue zerar totalmente o VCE. Então ele nunca vai conseguir vir todo aqui para a esquerda, né? Onde o VCE é zero. Não, ele nunca consegue. Nós até mostramos isso na prática, nas aulas anteriores. Sempre fica uma tensãozinha de nada aqui no VCE. Então o ponto de saturação acaba que fica sendo em cima aqui dessa curva aqui, desse gráfico da base. Então o ponto real de saturação, vamos colocar aqui real sat, na verdade é aqui em cima da curva da base, tá? E o ponto ideal, caso o transistor fosse um componente perfeito, um componente ideal, seria aqui, tá? Então só para deixar isso claro para a gente, na prática então, o ponto seria aqui o ponto de saturação. E lembrando, né, essa região aqui da esquerda é a região de saturação, região de baixo é a região de corte e as regiões do meio são a região ativa ou linear. E a gente viu que nesse exercício nós calculamos 3 dos resistores de base diferentes estavam dentro da região ativa ou linear e apenas o último, que foi quando usamos o resistor de base de 10K, é que ele entrou ali na região de saturação. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo, ajuda bastante, de compartilhar com os seus amigos. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!